Ontem a gente foi pego de surpresa com a notícia do falecimento do ator e humorista Paulo Gustavo. Eu confesso que esse não é nem o tipo de assunto que eu gosto de falar. Apesar da minha relação com a morte ser uma relação de muito entendimento e profundo respeito e sem muitos tabus e muitos estigmas como a sociedade costuma ter, eu acho que a gente vem num processo de tanta perda, de tanta coisa ruim acontecendo que o máximo que a gente puder evitar falar desse assunto, melhor. Mas é um assunto que não dá para não falar, porque tem alguns processos que são muito dolorosos. Nessa situação eu fiquei pensando como vai ser a reação da mãe dele, que é uma pessoa muito querida, inclusive também, assim como ele, pelo país inteiro, às vésperas do Dia das Mães. A gente está muito acostumado com o processo de sempre lidar com os filhos enterrando os pais e nunca os pais enterrando os filhos. Então, uma mãe que perde um filho vítima do Covid em 2021 é muito fatídico, é muito doloroso. Então, eu sequer posso me imaginar no lugar dela. O Paulo Gustavo era um ator e um humorista e um profissional querido por todo o país. Isso é inegável. Ele entrou nos nossos lares, ele entrou nas nossas vidas de uma maneira muito discreta, mas muito significativa. Ainda mais sabendo a realidade da nossa gente e a dificuldade que o nosso povo passa, qualquer profissional que entre nas nossas vidas por meio do humor, por meio do teatro, por meio das artes, é sempre muito bem-vindo. E aí talvez por isso que a gente tem esse sentimento de perda, como se estivéssemos perdendo alguém da nossa família por conta disso, por conta dessa proximidade. Eu particularmente sinto que quando morre uma figura como o Paulo Gustavo, é como se estivesse morrendo alguém próximo da gente, um familiar, um parente, um amigo. A sensação que fica é essa. A gente vem enfrentando essa pandemia desde o começo de 2020 e eu costumo pensar que a gente passou por alguns processos. Eu classifico esse enfrentamento de pandemia em 3 fases muito bem definidas. A primeira fase é a fase de assombração. Quando o vírus chegou, todo mundo ficou muito assombrado, muito assustado, sem entender o que estava acontecendo, como seria esse sentimento de incerteza e de insegurança sobre o futuro. Ele nos deixa fora da zona de conforto, e eu acho que ninguém consegue ser feliz fora da zona de conforto. Então os meses de março, abril, maio, né, a gente já está fazendo um ano de pandemia, já fez na verdade, foram meses muito aterrorizantes para todo mundo, não tem quem ficou indiferente a isso. Então eu entendo que essa primeira fase foi uma fase de assombração. A segunda fase, eu classificaria essa segunda fase como uma fase de indignação, de revolta. Imagine, por exemplo, o Thales, que é esposo do Paulo Gustavo. Imagine, por exemplo, a mãe do Paulo Gustavo, o sentimento de frustração e de impotência, de raiva, de tentar reverter uma situação de uma doença que a gente ainda não entende muito bem como funciona e não conseguir fazer nada a respeito disso. Somado a isso, o sentimento de indignação pela maneira como a pandemia vem sendo conduzida no país. Porque, veja bem, tem 2 fatores que eu acho que são indispensáveis a gente analisar. O primeiro deles, a gente puxa a responsabilidade para a gente. Quantas e quantas pessoas poderiam, por exemplo, estar em casa, poderiam, por exemplo, evitar o contato social, poderiam permanecer em isolamento, mas preferem assim não o fazê-lo. Preferem estar em festas, em baladas, em praias, em reuniões privê com os amigos, na clandestinidade, e são essas pessoas que continuam a propagar o vírus em 2021. Então não estou dizendo que a população é culpada do vírus. O vírus surgiu e a gente precisa aprender a lidar com ele. O que eu estou tentando dizer, na verdade, é que a propagação do vírus, até certo ponto, é nossa responsabilidade. Então, o uso de máscara, o uso de álcool em gel, a higienização e o evitar, aglomerar, evitar contato social é uma das principais estratégias que a gente precisa aderir. Esse seria um dos fatores. O segundo fator é algo também muito prático. Sem vacina não tem cura de Covid. Então, não tem para onde a gente fugir disso. Só que aí, quando a gente fala de vacinação, a gente lembra que a gente depende de autoridades públicas.
a gente depende do governo federal, a gente depende dos governos estaduais, a gente depende das prefeituras. E aí não precisa muita coisa para a gente adentrar num assunto intragável, que é a maneira como, por exemplo, as figuras que estão diante do poder estão literalmente cagando para isso. Estão literalmente cagando. Né? Se você for analisar a maneira como o processo de vacinação ele vem sendo conduzido no Brasil, por parte do governo federal, é vergonhoso, é calamitoso, é triste, é revoltante. Então as pessoas ainda estão morrendo, não só o Paulo Gustavo, mas mães, pais, filhos, namorados, primos, colegas de trabalho ainda estão morrendo porque a gente ainda não tem vacina. O número de vacinados no Brasil ainda é ínfimo e ainda é muito pequeno diante do número da população. E aí o que a gente vê diante disso? Descaso. A gente vê falta de vontade do setor público de resolver esse problema de forma eficaz e efetiva. Então, não tem como a gente não ficar indignado quanto a isso. E aí eu classificaria um terceiro momento desse estágio de pandemia como um momento de resignação. Esse momento de resignação é um momento que a gente precisa voltar para dentro da gente mesmo e ver o que a gente pode fazer com tudo isso, né? Eu acho que o grande foco nesse momento é, primeiro, a gente se cuidar e cuidar dos nossos. E segundo, analisar, por exemplo, quando a gente vê uma morte de um Paulo Gustavo da vida ou de alguém muito próximo da gente, valorizar as coisas pequenas. Então a resignação, por exemplo, é dar valor à vida, valor a quem está próximo, valor ao que a gente tem. Porque se, por exemplo, a gente ainda tem condições de estar saudável, de não precisar de um hospital público, que agora está com quase, por exemplo, aqui em Fortaleza, os maiores hospitais estão sem vagas em leitos para adultos. Então, se a gente tem a oportunidade de não precisar de um hospital público, de não precisar do sistema de saúde, de se cuidar e de se manter distante desse vírus, a gente precisa fazer isso. A gente precisa ser resiliente, a gente precisa ser grato. A não ter, para quem não perdeu nenhum parente, nenhum amigo próximo, é realmente um momento de gratidão. Então, que a gente possa refletir quando a gente tem perdas como a do Paulo Gustavo ou de pessoas próximas, reconhecer e valorizar a vida, respeitar a vida acima de tudo.